Boa noite, irmãos. Muito bom ver vocês aqui de novo. Já há quase 4 anos eu saí daqui, mas lembre-se, a gente não esquece de vocês. O irmão Osíris me cobrou e disse assim: e aí, pastor, o senhor está com saudade da ponte que treme? Eu disse: pois eu acabei de passar por ela. Mas ela não tremeu, claro, né? Estava tranquila, deu para passar sem problemas. Mas a gente volta um dia e veja, irmãos, o poder que a família tem sobre a vida da gente. Essa semana eu estava num evento, lá no NASP, evento de saúde. O evento terminou hoje, era 13h. Levei meu chefe no aeroporto de Viracopos, corri em Hortolândia e depois ainda vim para cá, para estar aqui por causa de alguém que chora. Tá certo? Vocês já vão ver esse momento. Mas é um prazer rever os irmãos que aqui estão, você que está em casa, obrigado porque você está nos acompanhando, Deus abençoe você e a sua família, e que também a programação dessa noite possa vir ao encontro da sua necessidade espiritual e que você possa ser tocado por tudo aquilo que vai acontecer aqui. Convido você a pegar a sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, verso 26. Quero meditar rapidamente em alguns exemplos da Bíblia que são marcantes para nós. Gênesis 1, verso 26, praticamente a primeira página ou segunda página da Bíblia, dependendo aí da versão que você tem. A Bíblia diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E disse e abençoou e disse o Senhor: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Não sei se você já percebeu, mas na Bíblia, toda vez que Deus dá uma ordem para nós, Ele sempre tem duas coisas na cabeça dele. Primeiro, que nos levar à obediência. E você só obedece a Deus se você tem fé. Não, eu vou acreditar que Ele está certo. Então lembre-se, toda vez que Deus te dá uma ordem, Deus espera a sua obediência. Não é simplesmente para dizer assim: você escolhe. É interessante, hoje em dia tem essa ideia, né? Não, eu faço o que eu quero. Não, você não tem essa opção. Toda legislação do mundo, ela não pensa assim: faz se você quiser. A legislação diz: você tem o direito de fazer o que é certo, o que é correto. E o dia que você não fizer o que é certo, o que é correto, você será penalizado. Então você tem o direito e o prazer de fazer o que é certo. Mesma coisa quando existe uma ordem divina. E a ordem que Deus dá aqui é o quê? Primeiro, você vai casar. Tem uns cabras por aí que hoje em dia dizem: não vou casar não. Não, pastor. Imagina, para que casar? Amigo, você perdeu o juízo. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui, jovem, menino, e para você que está em casa. O homem, ele passa a ter aquela responsabilidade devida que se espera dele depois que ele casa. Vocês já viram, irmãos? O homem, ele é assim. Ele pode ganhar 26 mil reais por mês. Se ele não é casado, ele gasta tudo. Não tem R$1 no bolso e ele não sabe no que ele gastou. Agora, quando ele casa, ele pode ganhar R$2.600. Amigo, pois ele não gasta. E quando ele gasta, ele sabe no que gastou e ainda consegue economizar dinheiro. É assim, não é? Porque tem um ser do lado, um ser encantado, um ser alado, que ajuda ele a ter a devida sabedoria para usar esse bem que é o dinheiro que Deus nos dá. Então, o casamento é uma bênção na vida do homem, mas também não é na vida da mulher? Com certeza. Então, lembre-se, o casamento, por isso ele é uma ordem. Deus quer nos abençoar por meio do casamento. Agora, existe uma segunda ordem, que é o que eu quero gastar mais tempo. Deus diz: case, mas faça filhos. Outro dia, irmãos, eu fui pregar numa igreja, aquilo me encheu de, vocês me conhecem, como eu trabalhei muitos anos em escola,
Amigo, uma igreja grande. Chegou o momento das crianças, a irmã levantou e sentou. Por quê? Não tinha criança na igreja. Eu falei assim, mas então, se não teve criança aqui na hora do culto, e a escola sabatina, lá das crianças? Não teve, também não teve, né? Aí tinha vários casais de jovens, e eu via, conheci a igreja, casados. Eu levantei, em nome do Senhor. Amigo, vocês vão para casa hoje, e por favor, trabalha na obra do Senhor. Ajuda a igreja aí. Vocês vão fazer filho. Não precisa fazer como meu avô. Meu avô fez 22 filhos com a minha avó. Depois separou da minha avó, fez mais 10 com a outra. Eu não estou dizendo para isso. Precisa fazer 22 filhos? Mas, amigo, pelo menos 1, 2. Isso vai fazer um bem danado para você. Melhor de tudo, vai deixar o seu pai e a sua mãe felizes. Por quê? Porque virão o netinho ou a netinha. Essa é uma ordem do Senhor: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E por que, irmãos, que Deus disse isso? Olha só os exemplos que a Bíblia nos dá. O primeiro a receber essa ordem, obviamente, foi Adão. E ele falou: opa, sou desbravador, vou fazer a parte que me corresponde. Primeiro filho que nasce, o nome que Eva dá a esse filho: do Senhor eu alcancei um varão. Nós vimos nas lições passadas aí da escola sabatina, o Senhor me deu esse menino. Qual era a ideia dela? O Messias veio, a redenção chegou. Porque para ela, Caim já era o Messias. Não era. Ia levar muito tempo para o Messias vir. Mas o Messias veio porque Adão e Eva fizeram a sua parte. Então, o primeiro grande sentido, né? O filho é aquele que vai redimir. Foi a mesma coisa que o pai de Noé disse dele. Olha, esse menino aqui, Deus está me revelando que ele vai nos salvar. Mal sabia o pai o que estava pela frente. E realmente, Noé foi aquele que construiu a arca para salvar o mundo de então. Agora, se não tivesse tido o filho, não teria tido esse sentido, ou esse sentimento. Um outro exemplo é Isaac. Abraão casa, muito provavelmente ele um jovem de 18, 20, 22 anos, se casa com a sua meia-irmã, e ele vai viver a vida. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e nada de filho. Aí Deus diz: olha, sai aí da sua terra de Ur, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele vai para Canaã, e anda para lá, e anda para cá, e peregrina, e nada de vir o filho. Um dia Deus vai na casa dele e falou assim: você vai ter um filho. A esposa ri de Deus e disse: não é possível. O meu esposo não tem mais essa capacidade, eu também não. Aí Deus disse para ela, né, que era o próprio Deus na casa dela: daqui 1 ano eu vou te visitar, e aí vai ser a sua vez de rir. Você riu de mim, mas vai ser a vez de eu rir de você. Só que dessa vez você vai rir de alegria pela bênção que eu vou enviar. Isaac representava o quê? A promessa que Deus fez. Agora, se não tivesse tido Isaac, irmãos, não teria o cumprimento da promessa. Tem que ter o filho. Um outro exemplo: o povo de Israel vai para o Egito. Primeiro tem aquela época de prosperidade, depois vem a escravatura, porque eles não saíram de lá. E aí, Ellen White menciona que quando eles estavam assim, que não aguentavam mais a escravidão, Deus disse: vai nascer um garoto, e esse garoto vai libertar vocês. Só que eles não sabiam quem era. Graças a Deus teve uma mulher que já tinha 2. Ela tinha uma garota de 10 anos e tinha um garoto de 3. Eu sei que vários dos irmãos aqui, se ela frequentasse essa igreja, diziam: não tenha mais filhos, olha, cria juízo, você precisa evitar. Mas ela disse o quê? Não, que negócio é esse? Ela teve o 3º filho. E quando esse menino nasceu, vocês conhecem muito bem a história, o governante disse o quê? Olha, pega todos os meninos e joga para o crocodilo comer. Porque se você não fizer isso, não tenha dúvida, se o crocodilo não comer, nós vamos matar. Ela disse: não, eu vou obedecer o meu Deus, porque eu sei que o libertador está para nascer. Vai que seja o meu filho. E era. Quem é a mãe desse garoto? Joquebede. Quem é esse menino? A gente não sabe o nome dele, o nome que a mãe deu. A gente sabe o nome que a segunda mãe deu, né? Que nem ele nos contou, Moisés. E ele foi
o grande libertador. Foi ele que deu a cara para a nação judaica, foi ele quem fez os livros que são a base da Bíblia, o Pentateuco. Depois de Jesus Cristo na terra, não houve homem mais importante na história do mundo, não é só de nós cristãos, do mundo, do que Moisés. Tudo porque uma mulher decidiu ter um filho e porque ela decidiu fazer o seguinte: eu quero ir até as últimas consequências para ter esse garoto. Louvado seja o nome do Senhor. As 3 maiores religiões do mundo existem por causa daquela mãe que decidiu ter um filho e decidiu cuidar desse filho até o fim. Foi lá, fez o cestinho de junco, fez tudo que podia para salvar o filho, e nós sabemos que anjos invisíveis estavam ali para proteger esse garoto. A noção do libertador. Um outro exemplo, passam-se mais de 300 anos, o povo de Israel vai para Canaã, tem uma geração de fiéis, daqui a pouco vem um monte de gente que fica naquela, né, época dos juízes, são 350 anos ali, e bate cabeça de cá, bate cabeça de lá, até que finalmente, uma mulher vai no templo, e ela chega para Deus e fala assim: Senhor, eu estou numa amargura tão grande de espírito, que é assim, Senhor, se o Senhor não me der um filho, eu vou morrer, eu amo meu marido, a nossa vida é feliz, mas, Senhor, eu preciso de um filho. Se eu não tiver um filho, eu não vou viver. E o sacerdote olha para ela e diz assim: você está bêbada? Porque ela estava, né, só balbuciando as palavras. Não, Senhor, não estou bêbada. É que eu preciso de um filho. Então vai para casa, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai ouvir você. E quando ela está ali fazendo a sua oração, ela faz uma promessa para Deus: Senhor, se o Senhor me der esse filho, eu sei que eu vou gostar tanto, que eu vou engolir esse moleque. Vocês conhecem mãe que engole? Eu sei que aqui em Jacareí não tem isso. Não existe aquelas mães que chegam, pegam o filho e fazem assim: meu guti, ó. Não existe isso. Também aqui em Jacareí não existe aquelas mães que quando o garoto faz 18 anos e aparece a primeira garota, a fim dele, a mãe disse o seguinte: é o primeiro assassinato que eu vou cometer. Não, em Jacareí não tem isso aí. E todas as mães estão dispostas a entregar o seu filho para o mundo. É assim, né? Só que não. Ela então faz uma promessa: Senhor, se o Senhor me der esse filho, eu sei que eu vou gostar tanto que eu vou engolir, então eu não vou engolir. Assim que desmamar, eu vou trazer para o Senhor. Quem que nós estamos falando? Samuel. Interessante, irmãos, eu imagino Ana, né? A hora que esse menino nasce, nossa, ela trata com tanto amor, mas ela sabe o seguinte: se desmamar, se ele desmamar de manhã, se à tarde eu não trouxer, eu não trago mais. Porque esse menino é tudo para mim. Ela vai, leva ao templo, deixa com Eli, mesmo sabendo que lá tem Ofni e Finéias. É interessante, né? Tem mãe: não, pastor, eu não vou ter filho. Quantas vezes eu já escutei: pastor, eu não vou ter filho porque esse mundo está ruim. Isso aqui é um mundo pior do que o lugar para onde Samuel foi. Os homens mais depravados que haviam no povo de Israel, eles não estavam lá na bagunça, na balada. Eles estavam no templo. Mas a educação que essa mulher deu foi tão íntegra que o melhor que tinha a partir do momento que Samuel chegou, passou a ser Samuel. E a história do povo de Israel nunca mais foi a mesma depois daquele homem. Para você ter uma ideia, Moisés é o pináculo do povo de Israel. Pois o melhor homem em 350 anos, depois de Moisés, foi aquele garoto, Samuel. Samuel foi sacerdote, foi juiz, ele escreveu vários livros da Bíblia, foi ele que fundou a escola dos profetas. A monarquia foi ele quem instaurou, e ele ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Não houve homem mais importante, mais fiel a Deus em 350 anos do que aquele garoto. Filho daquela mulher que pediu: Senhor, por favor, me dá um filho. Outro exemplo que nós temos, né? E isso aqui para mim é uma coisa incrível. A Bíblia não menciona o nome dele. Ou pelo menos, né, fala ali o nome, aquela coisa toda. Vocês lembram de um garoto? Um homem. Ele estava ali na entrada do templo. E aí os discípulos chegaram e perguntaram: Senhor, esse homem é cego. Quem que pecou? Foi ele? Foi o pai? Foi a mãe? Qual foi a resposta de Jesus? Nem ele, nem o pai, nem a mãe. Mas então, Senhor, por que ele nasceu cego? Ele nasceu assim, porque Deus o escolheu
para que nele fosse feito um dos maiores milagres que o mundo já viu. Tanto que até aquele momento nunca havia sido curado um cego nesse mundo. Mas vai lá Jesus, cura esse rapaz. E quando lá os fariseus vêm, aquela coisa, quem que te curou, aquela coisa toda. Ele disse o seguinte, chamaram os pais, né? Nós não vamos entrar na questão. Que ele sempre foi cego, ele sempre foi. Agora pergunta para ele quem foi. E ele então glorifica a Deus e diz, olha, eu sei quem que me curou. E esse homem só pode ter sido vindo da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem crianças, irmãos, que nascem nesse mundo para ser o conceito do milagre. Para mostrar para o pai, para a mãe, para a família, para a igreja, que o Deus da criação, Ele está vivo até hoje. E Ele faz milagres no nosso meio. Pastor, por que o meu filho nasceu com esse defeito? Por que nasceu com aquele? Quem sabe o seu filho vai mostrar para a sua igreja e para o mundo que o mesmo Deus que fez as curas do passado pode fazer nos dias de hoje. Ele vai ser um testemunho para todo mundo com quem ele tiver contato. Então não reclame de Deus. Só pergunta, Senhor, o meu filho nasceu para isso? Se for para isso, louvado seja o seu nome. Amém? E finalmente nós temos um garoto. Que eu imagino, a menina tinha 14 anos de idade. Estava preparada para casar, fazendo o enxoval. Foi lá na rua São Caetano, em São Paulo. Comprou vestido, bonito, lindo, maravilhoso. E daqui a pouco, irmãos, aparece um anjo na casa dela e diz assim, você não vai usar esse vestido aí, fica tranquila, viu? Comprou à toa. Como assim não vou usar o vestido? Você não vai usar o vestido. Primeiro, eu vim aqui dizer o seguinte, você foi escolhida para em você nascer o Messias. Uau! Todas as mulheres desse mundo queriam ter esse garoto e vai ser eu. Eu, que não, uma moça tão simples. Então, só que tem um problema. Esse garoto, ele vai ser gerado de quem? Do Espírito Santo. Porque é o seguinte, como é que vai nascer se eu ainda sou solteira, nunca tive relação com homem nenhum? Então, virá do Espírito Santo. Você nunca vai entender esse milagre. Ninguém vai entender. E já vou avisar. Eu sei que todo mundo nesse mundo tem uma tia linguaruda, fofoqueira. E ela vai falar de você. Ela vai dizer assim, imagina, nasceu do Espírito Santo. Que conversa é essa? Ninguém nasce do Espírito Santo. Você sabe, né? A moça engravida, mãe, não sei como isso aconteceu. Como não sabe? Só tem um jeito de engravidar. Não é? E ela, obviamente, deve ter chegado para a mãe e disse, mãe, foi do Espírito Santo. Filha, que ideia é essa? Então, mas vai ser do Espírito Santo. E saiba, a vida toda as pessoas vão pensar mal de você. As pessoas vão jogar isso na cara do seu filho, que ele não é filho do pai dele, mas é só filho seu. E deve ser de algum outro camarada por aí. Mas você foi escolhida para uma coisa. Seu filho vai ser sempre a esperança do mundo. Você aceita ou não aceita? E ela aceitou. E nós louvamos a Deus porque aquela garota foi especial. Irmãos, não é por nada que os católicos gostam tanto de Maria. Porque que decisão, que caráter, que exemplo, a resposta que ela dá. Cumpra-se em mim a sua vontade. E o filho dela trouxe toda essa bênção para todos nós. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês aqui. Quantos de vocês, nessa noite que estão aqui, têm filhos? Quantos de vocês têm filhos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos uma geração, irmãos, maravilhosa. É isso aí. Agora estou esperando que vocês, jovens, por favor, casem-se. E quando se casarem, façam o quê? Façam a parte de vocês. Por favor. Né? E se você está casado, você que está em casa aí, filhão, olha lá. Faça a sua parte. Porque seguramente, lembre-se de uma coisa. Toda vez que Deus quer abençoar o mundo, Deus não manda estrelas, Deus não manda meteoros. Deus não manda um novo plano econômico. Deus faz nascer uma criança. Deus abençoa aquela criança e Deus usa aquela criança para abençoar o mundo todo. Esse é o plano do céu. E essa é a razão porque a nossa geração de pessoas está pensando exatamente o contrário. As ideias tomaram conta e as ideias estão dizendo assim, não, o plano de Deus está errado e nós estamos certos. Que tristeza. Mas louvado seja o nome do Senhor que nós não pensamos assim. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens.
E é por isso que nós estamos aqui, para louvar e bendizer o nome do nosso Deus, pela família que nos deu. Seguramente você será abençoado pela sua família. Eu me lembro, irmãos, o dia que a minha esposa chegou em casa e disse assim: olha, Marcelo, eu acho que eu estou grávida. Na hora eu senti o estômago saindo e voltando, né? Mas vamos lá, né? Isso ia acontecer um dia. Eu tinha quase 25 anos de idade. Hoje de manhã, eu me assentei do lado de um senhor, já com o cabelo bem branco, ele ainda tem cabelo. E fiquei conversando com ele, daqui a pouco eu disse assim: eu posso tirar uma foto com o senhor? Ele disse assim: mas por que você quer tirar uma foto comigo, filho? É porque o senhor fez o parto do meu primeiro filho. Está aqui, meu filho mais velho, levanta aí, filho, levanta aí. Ah. Nasceu meu filho, vai ter que passar vergonha. Esse camarada aqui, irmãos, é o meu primeiro. Então, eu me lembro do dia que ele nasceu, a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque eu passei a pensar assim: cara, tem um ser no mundo que depende totalmente de mim. Eu não posso perder o emprego, eu não posso ter problema, porque esse aí depende inteiramente de mim. E fomos muito felizes, eu e a minha esposa. Daqui a pouco os anos se passam, e você sabe, né? Como é que pobre é, irmãos? Pobre tem uma fertilidade incrível, né? Assim que a minha esposa falou assim: não, eu vou parar de tomar o negocinho lá. Mas, amigo, é no mesmo dia. Tá? Mesmo dia. Pumba, engravidou. Falei, bom, legal, né? Vamos ter o segundo. A gente já fecha a fábrica, porque, peraí, né? Mais que 2 não dá. Aí nasceu o meu segundo, que é aquele camarada lá, aquele outro de barba. Fica de pé aí, filho. Fica de pé. O seu irmão teve, saiu o William, né? Pouco cabelo, mas ele tem. É que ele tira mesmo. Tá? Veio o segundo. Eu adorei ter os meus filhos. Criamos, os meninos cresceram, aquela coisa toda e assim por diante, aí mandei para o colégio. O que você acha que acontece? Aparece, sabe o quê? As lambisgóias. Aí vieram as noras. Vocês já me ouviram falar aqui das minhas noras. Então veio primeiro uma nora lá do Maranhão, comedora de açaí, tá certo? Vai de cá, vai de lá, blá, blá, blá. Eu me lembro da primeira vez que a notícia chegou em casa, minha esposa, eu estava em Londrina, que a minha esposa me ligou e falou assim: tem uma notícia para te contar. Pensei, minha mãe morreu, ou a minha sogra, né? Tarará, essas coisas. Mas ela disse assim: não, o Eric está namorando. Rapaz, eu me senti... Eu não tive filha, mas se você saiba que quando a gente tem filha, a gente também se preocupa. Mas e como é que é essa menina? Mas graças a Deus, irmãos, Deus estava preparando a lambisgoia boa, né? Anne, fique em pé, por favor, fique em pé, fique em pé. A minha lambisgoia número 1, essa daqui, ó, que frequenta aqui a igreja de vocês, você já deve ter visto ela por aqui. A Anne é maranhense, comedora de açaí. O que mais que tem lá? E muito calor também, muito calor. Lá do Maranhão, ela é do Maranhão. Aí depois, um pouco tempo de passa, eu mando o mais novo para o colégio. O mesmo colégio onde eu estudei e onde eu encontrei a mãe deles. Daqui a pouco aparece quem? A lambisgoia número 2. Que a Sara vem lá, nasceu lá na Bahia, né? Mas estava morando, na época, acho que já estava morando lá em Natal. Que é aquela moça que está lá atrás, lá segurando aquela coisinha e fazendo assim. Ó. É aquela lá. É a nossa segunda nora. Em geral, você se preocupa, né? Todo pai se preocupa. Hora que vierem as noras, elas vão ser bênçãos ou vão ser maldição? Irmãos, tem nora que é uma bênção, mas tem nora que você olha e fala assim: isso é anjo caído. Tem ou não tem? Tem mãe que chora pela nora. Tem pai que ele só pode fazer. A única coisa que me sobrou foi orar. Mas eu louvo o nome de Deus, porque os meus filhos souberam escolher 2 noras maravilhosas para mim. E o melhor de tudo, sabe o que elas fizeram, irmãos? Elas me deram um netinho. Essa é a melhor parte. Então hoje eu estou aqui para, em primeiro lugar, agradecer a Deus. Eu não sou uma pessoa importante, não sou uma pessoa famosa, não sou individual, mas aquilo que Deus prometeu, Ele seguramente cumpriu na minha vida. Me deu uma esposa maravilhosa também, não posso deixar de falar isso, né? Senão, né? Me deu uma esposa maravilhosa, me deu filhos maravilhosos, não são perfeitos. E Deus escolheu para mim noras que, graças a Deus, são de Jesus, são da igreja
e o melhor de tudo, querem criar os meus netos e as minhas netas no caminho do Senhor. Então eu quero chamar aqui, hoje eu estou acompanhado aqui de outro pastor. O meu filho mais novo é mais apressadinho, tá certo? Eu não posso deixar de contar isso. Veja, meu querido, quando você decide ter uma família, prepare-se para surpresas, tá? Chegou o dia dos pais, o ano passado, e meu filho falou assim, pai, nós estamos indo aí. Eu pensei, mas cara, o cara vai sair de Jacareí para vir aqui, nesse buraco de Arthur Nogueira, para quê, né? Não, pai, feliz dia dos pais, aquela coisa, porque deixa eu falar uma coisa aqui, dia das mães é o melhor dia do ano. Os filhos compram presente, capricham no presente. Dia dos pais compra o quê? Meia furada, R$1,99. E leva e ainda fala assim, pai, você gostou? Dá vontade de falar assim, quebrar você no meio, viu, cara? Mas é assim. Então, trate melhor. Daqui uns dias é o dia dos pais. Não é isso, irmãos? Vamos ver se vocês capricham. Vocês filhos aí, capricham no presente. Aí chegaram lá, sentaram no sofá. Aí minha nora e meu filho disseram assim, pai, a gente quer te dar um presente. Só que era um pacote assim pequeno, né? Aí eu coloquei a mão. Só que lembre-se, eu vou avisar aqui para os filhos, quando você quiser fazer surpresa para um homem, lembre-se, ele vai levar 3 semanas para entender, tá? Porque o homem não pega logo. Eu coloquei a mão dentro e senti um negócio assim, um pano, né? Eu falei assim, mas aqui dentro não cabe uma camisa. E assim que eu puxei, irmãos, sabe o que era? Primeiro era um negócio pontudo, azul. Eu falei, Aí a minha esposa começou, sabe essas coisas, né? Marcelo, você não está vendo o que está... Não estou entendendo. E aí veio a notícia. Pai, você vai ser avô. Poxa, nossa, eu fiquei assim, sabe quando você fica com aquele sorriso? Você não sabe o que falar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, passou-se o tempo, a gente esperou. E graças a Deus veio aquele serzinho que está ali. Olha só, irmãos. Se vocês têm neto, eu tenho certeza que a neta de vocês não é mais bonita que a minha. Porque olha só que coisa incrível que está ali. Então vou chamar aqui. Pastor Luiz, vem cá. Eu sou esposa também. Pastor Luiz, ele é pastor lá no Nordeste. Mora numa cidade feia, horrorosa, deprimente. Mora em Natal. É lá que ele é pastor. Sua esposa. Vem cá, filho. O tio, vem cá. Pastor Luiz é pastor lá em Natal. Ele é o meu compadre. Ela é minha comadre. Tá certo? Vem cá, Ingrid, do meu lado aqui. E quero também chamar os tios, né? Vem cá os tios aí, os primos aí. O Rafael vem também, família toda que está aqui. E quero chamar a minha netinha com a mamãe. Vem cá, Sara, e vem cá, William. Nós viemos aqui para apresentar ao Senhor o presente que Ele nos deu. A ovelhinha mais nova do rebanho do Senhor, que é a minha netinha, Amélia. Tá certo? Essa coisinha aqui, irmãos. Olha só, já faz bico. Tá? Já faz bico. E eu não sei por que a sobrancelha dela faz assim. Eu não sei por quê. Mas de vez em quando eles filmam... Olha, está com a sobrancelha assim. De quem que será que ela puxou? Também não sei. Você quer falar? O pastor vai dizer aqui algumas palavras, tá? Em nome da nossa família. Depois vai fazer aqui os votos, aqui, a fidelidade do casal. Você já quer começar a cantar? Brincadeira, hein? E depois, então, nós vamos oferecer essa menina ao Senhor, porque Ele nos deu, nós queremos devolver a Ele, e nos comprometemos de educá-la da melhor maneira possível, para que ela possa ser uma grande bênção, como foram esses homens do passado, na vida de suas famílias, na vida da igreja e na vida do mundo. Amém? Bom, estamos aqui novamente, não é, pastor? Casamos o William e a Sara, e foi bem engraçado os momentos. E eu lembro que naquela época nós estávamos falando que Sara e William deveriam demorar um pouquinho mais para ter o neto, né? Ele não contou essa parte, não, mas eu sei que o vovô aqui queria muito, né? O vovô falou, não, Sara, tem que ter logo, né? Falou para o William também. E aí eu acho que eles ouviram mais a voz do vovô aqui do que do outro vovô. Mas como o senhor falou, pastor, é uma bênção, né? Nós tínhamos um quadro em nossa casa e na mudança se perdeu. E esse quadro dizia o seguinte, que toda criança que nasce nos dá certeza de que Deus ainda confia no homem.
Então, Sara, William, Sara, Papai do céu colocou nas mãos de vocês uma joia preciosa. Por quê? Porque Ele confia em vocês, certo? Eu sei que o pastor falou sábias palavras hoje, mas me permita pontuar uma coisa aqui que eu acho interessante, que está lá registrado em Deuteronômio, capítulo 6, o verso 7. Moisés ali dá várias orientações ao povo judeu, mas dentre essas orientações está a orientação sobre como instruir os filhos, como educar os filhos. Eu acho interessante que ele começa dizendo que a primeira coisa que um pai e uma mãe têm que fazer é inculcar na mente da criança. Mas inculcar o quê? Se você ler lá, o contexto você entende que ele está falando as coisas que Deus nos ensina, os ensinamentos de Deus. Não é? Só que isso não é fácil. E essa questão do inculcar está ligada ao repetir. Não é isso, pastor? Repetir, a constância. Então, aqui, eu sei que não é fácil, porque essa é uma escola da qual vocês jamais vão se diplomar. E vai aprender isso. Esses dias eu aprendi como ninar a Amélia, porque eu ninava diferente os meus, né? E aí o William aprendeu, acho que eu posso fazer aqui, posso? É meio engraçado, né? Mas eu achava assim, por que ele fica fazendo daquele jeito ali? Mas só que ele fazia e funcionava. E aí a Amélia começava a chorar, eu disse, me ousei, pastor, né? Por isso eu vou desafiar o senhor hoje a fazer o mesmo, tá? Não aqui em público, não é o ninar, certo? Mas segurar a pequena Amélia, que eu soube que você ainda não segurou a Amélia, não é? Então, o que acontece? A Amélia estava chorando, está me olhando, né, titi? Né, vovô? E aí eu segurei a Amélia e comecei a fazer a ninar como o William nina, né? Que é assim, ó. Posso fazer, não posso? Pode. Vocês permitem? Vamos lá, fazer assim. Essa realmente eu não tinha visto ainda. E não é que funcionou? E aí, quando ela está chorando, eu vejo que os dois estão ali, eu quero dar uma paz um pouquinho para eles, uma tranquilidade, eu pego a Amélia e começo a fazer o gesto, né? Ninando. E não é que ela para de chorar? E aí eu fiquei me cartando com isso, né? Então, quer dizer, de fato, você veja, já pai, agora avô, aprendi isso, né? Uma coisa simples, mas essa é uma escola da qual vocês não vão, vocês não vão se diplomar, não tem como. Então, vai exigir de vocês, sabe o quê? Paciência, sabe? Julgamento, cumplicidade aí, pedir a Deus sabedoria, porque não é fácil educar. Ok, Sarinha? Ok, William? Um apoiando o outro. Isso é bom. E ali o texto diz assim, me desculpe, pastor, não é outro sermão não, tá? Mas veja só, o texto diz o que lá? Que você tem que fazer de que forma isso inculcar na mente deles, dos filhos. Como é que você vai fazer isso? Quando estiver assentado em sua casa. Então, a religião ela começa no lar. Ellen White diz isso. Né? Então, em casa precisa haver ali o culto matutino, o culto vespertino, certo? Tem que botar. Não vai ser fácil fazer isso, mas vocês precisarão fazer isso, certo? Depois diz que caminhando. Então, a religião não só em casa, mas também as oportunidades que nós temos fora e ensiná-la a ser uma boa cristã fora também de casa. E, por fim, fala lá ao deitar e ao levantar, né? Ou seja, tem que começar com Deus e finalizar com Deus. Deus tem que ser a coisa mais preciosa da vida da pequena Amélia, tá bom? Sendo assim, a Amélia está dizendo para mim que tem que adiantar o processo, né? Então, sendo assim, ao trazer a pequena Amélia hoje para esse templo, para dedicá-la, você, William, e você, Sara, reconhecem que a pequena Amélia não pertence só a vocês, mas a quem? A Deus. E o compromisso que vocês fazem hoje diante de Deus e desta comunidade adventista aqui de Jacareí, não é isso, pastor? É que vocês irão fazer tudo o que estiver ao alcance de vocês para educar a pequena Amélia nos caminhos do Senhor. Vocês prometem fazer isso? Amém, Deus seja louvado. Então, pastor, nesse momento que nós iremos fazer agora é dedicar a pequena Amélia, depois carimbarmos a Bíblia, que vai ser entregue a ela hoje, não é? Então o vô que vai segurar vai ser você, que você já sabe fazer assim. Não acredito. Não vai, é você que vai fazer. É sério? Lógico. Eu pensei que você ia fazer isso. Não, eu não vou passar essa vergonha aqui na frente dos outros. Por favor, vai lá. E teve gente me filmando, né? Isso, Vai lá. Nós vamos, irmãos, nos ajoelhar aqui na frente, como é o nosso costume, na igreja adventista, assim como aconteceu com Jesus. Ele também foi apresentado no templo. Nós temos esse costume, esse hábito de trazer os nossos filhos ao Senhor, agradecer e dizer, Senhor, nós os comprometemos a educar
a cuidar e a guardar, como o Senhor nos orientou. Nós aqui vamos ajoelhar e vamos entregar. Vai ter vídeo, vai ter... Ah, tem vídeo? Não fui informado, irmãos, não fui informado. Então vai lá, passa o vídeo aí, com as fotos. Eva pegou Caim no colo, o primeiro nenezinho deste mundo. Segurou suas mãozinhas e tocou seu nariz. Parecia impossível de acreditar. Como é possível ser assim? Vir à terra sem ter nunca existido. O milagre da vida se vê em todos nós. Somos retrato de Deus. Eu também nasci do amor de Deus. Eu já fui nenê, pequeno Ele me fez. Foi Deus quem me criou. Eu sou fruto desse amor. Eu sou criação Travou. do divino Criador. Irmãos, se tem um bebê que já foi fotografado, filmado e registrado no universo, é essa menina. É um impressionante. Ela, 3 dias de vida, ela já tinha Instagram. Isso é incrível. Como é que pode, né? E todo dia eu e minha esposa, a gente olha lá para ver se a Sara postou um novo vídeo. Porque é interessante, né? Vô nunca se cansa desse filme. Pode ter a idade que for, né, irmão Osíris? A gente sempre está querendo ver, olhar. Nossa, mas a bochecha agora está mais redonda. Não, está igual a de ontem. Mas para a gente, né? Nossa, alguma coisa aconteceu. Deus seja louvado. Mais alguma coisa? Vamos então nos colocar de joelhos para pedir a bênção do Senhor. Então tá bom. Não, então eu faço. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor é muito bom para conosco. Nós não merecemos nada, mas o Senhor nos deu a vida, o Senhor nos deu a família na qual nós nascemos, o Senhor nos deu o nosso cônjuge, com o qual nós formamos o nosso lar, o Senhor nos deu os nossos filhos, e hoje nós viemos aqui para te agradecer pelos netos que o Senhor nos dá. Te agradecemos pela vida da Amélia, e ela representa aqui todos os vovôs e vovós que assistiram esse culto, seja aqui na igreja ou pela internet. Louvado seja o teu nome. Agora, Senhor, nós queremos entregar essa criança de novo nos teus braços, como Ana fez. De forma, claro, figurativa, porque o Senhor vai deixá-la aqui conosco. Mas então nós nos comprometemos a educar essa criança como o Senhor educaria se estivesse no nosso lugar. Faremos o nosso melhor. Somos imperfeitos e somos falhos, mas nós faremos o melhor. Como pais, como tios e também como avós e como igreja, para que essa menina cresça e possa ser uma grande bênção na família, mas também na sociedade e na igreja, como assim é o teu desejo. Nos entregamos inteiramente a ti. Aqui a Sara e o William se comprometem a cuidar dessa menina, fazendo tudo o que podem, para que logo, Senhor, o Senhor possa voltar e buscar essa ovelhinha do teu rebanho. Fica com essa igreja, fica com cada filho aqui, família representada e com cada filho que nós temos, com cada neto que nós temos, para que todas as famílias também possam ser abençoadas, como nós estamos sendo com a presença da Amélia. Por Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos fazer aqui o teste do pezinho, que é já um costume na nossa igreja, né? A gente chega ali, tem uma biblinha, a primeira Bíblia. Seguramente haverá um pampeiro, mas fiquem tranquilos, né? Porque a criança se tira ali, coloca ali, e vai dar marquinha e chora, aquela coisa toda. E já vou dizer uma coisa para vocês. Vou voltar a essa igreja ainda esse ano. Sabe para quê? Está vendo ali, ó, naquela barriga ali, ó? Irmãos, que bênção. Eu queria ter 2 filhos homens. Deus me deu 2 filhos homens. Pois eu queria ter 2 netinhas.
Deus já me deu uma e ali dentro tem a outra, que é a Rebequinha. Está previsto para nascer em setembro. E sabe onde a menina vai nascer? Numa cidade bem pitoresca do estado de São Paulo. Vai nascer em Jacareí. Tá certo? E eu virei aqui já e combinei com o pastor de vocês, nosso querido pastor Lamarques, lá no Campuri. Virei pregar aqui e vou apresentar aquela gatinha ali, né? Que vai ser seguramente também uma bênção aqui nessa igreja e também para a felicidade de todos nós. Amém? Estão fazendo ali, tem que deixar registrado. Nós já estamos encerrando aqui a programação. O William está feliz hoje, irmãos, meu filho, por quê? Porque hoje ele está marcando o pezinho, porque daqui 20 anos, eu não preciso completar, né, irmão Osíris? Ele vai estar casando a minha neta, aí vai ser a vez dele chorar. Hoje ele está rindo, né? Mas será a vez dele chorar. Olha só. Rapaz, você é bom de cola, a menina não chorou nenhuma vez no seu colo. Ó. Agora eu já sei que quando começar a chorar, no colo de quem que eu vou empurrar, né? Olha ali. Tá feito? Ok. Tá aqui o registro e o compromisso do papai e da mamãe de colocarem essa criança no caminho do Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe também você a colocar seu filho nos caminhos de Jesus. Segura aí, filho. Titios e tias, vovós podem descer. Nós vamos encerrar fazendo uma oração. Irmãos, eu vou gastar 1 minuto para fazer um apelo para mim e para vocês. Há uma semana atrás, 2 semanas, vagou na minha agenda. Não esperava isso, né? Porque a gente viaja o estado de São Paulo todo o ano inteiro. E aquele sábado vagou a minha agenda. Falei, bom, vou ficar aqui em Arthur Nogueira. Logo pela manhã chegou a notícia. O filho da prima do meu pai havia acabado de falecer. E aí, você sabe, né? Quando você é o único pastor da família, o povo sempre espera que você faça o quê? Que você esteja lá. Aí liguei para minha esposa e disse, olha, nós precisamos ir no enterro desse parente. Ele faleceu, morava em São Paulo. Só que tem um detalhe. Essa prima do meu pai, ela tem 89 anos. Só que é cheia de vida, saúde. E o filho tinha 69. Há menos de um ano atrás, ele desenvolveu um câncer. E começou a quimioterapia, radioterapia, assim por diante. E dava para ver que dificilmente ele ia escapar dessa. A esposa ficou cuidando dele, uma esposa muito querida. Uma semana antes, a esposa se ajoelhou para orar e não levantou mais. A esposa simplesmente faleceu. Fizeram o enterro dela. Ele estava tão ruim que não ficou sabendo do falecimento dela. Não pôde, né? Não ficou sabendo e não pôde ir ao enterro. E uma semana depois, ele veio a falecer. Se tem uma coisa, irmãos, que é terrível, você ir num velório. Agora, você imagina, você tem uma idade dessa, e você no enterro de quem? Do seu filho. Você já não tem mais aquela força, né? Aquela energia mental, ninguém merece isso. Então, estava lá, ela, os demais filhos, as noras, os genros, todo mundo da família, todos nós que podíamos, fomos. A igreja estava lá. E aí chegou o momento do caixão descer, porque foi cremado. A minha tia, assim, bem tranquila, mas a hora que chegou a descer, rapaz, a minha tia foi lá, se agarrou e disse assim, meu filho querido, meu primogênito, nossa, eu não podia perder você. Eu não podia morrer depois de você. Eu não podia estar passando por isso. Eu, como parente, né, o que eu ia dizer? Então eu disse para ela, aquilo que eu vou dizer para mim e vou dizer para vocês. Nenhum pai, nenhuma mãe merece assistir uma cena dessa. O normal da vida é a gente ir antes, para a gente não passar por isso. Mas eu disse para ela, eu sentia. Sabe por que esse momento não é mais dolorido? Porque tem uma coisa. Primeiro, a senhora decidiu ter um filho. E segundo, a senhora educou esse menino nos caminhos do Senhor.
Por mais dolorido que seja, porque a senhora fez a sua parte. Um dia a senhora vai ver o Paulo de novo no reino dos céus. Amém? É a mesma coisa que eu quero dizer para você. Não interessa o que você é, nem o que você se tornou, nada disso. O que interessa no final da vida é: eu eduquei os meus filhos no caminho do Senhor, Deus fará a obra. Confia no Deus em quem você depositou um dia seus filhos na mão dele. Lembre-se, os filhos não são seus, eles são de quem? De Deus. Talvez nessa noite você veio aqui, olha a gente assim, nesse momento de felicidade, você fala assim: pastor, para você está tudo bem. Mas e o meu filho que está longe da igreja? A minha filha que está assim, que está assado? Lembre-se, todas as orações que um pai faz pelo filho, elas não ficam esquecidas. Você, claro que quer ver o seu filho nos braços do Senhor em vida, mas deixa na mão do Senhor. Porque se um dia você descansar, lembre-se que Deus nunca morre. Enquanto seu filho estiver vivo, o Senhor vai atrás dele. E um dia ele pode ainda te dar a certeza e a convicção de que esse filho vai voltar para ele. E na manhã da ressurreição, você vai poder ver o seu filho de novo. Por quê? Porque você fez a sua parte. Você colocou o evangelho no coração dele. Amém? Quantos de vocês gostariam que a igreja orasse pelo seu filho, pela sua filha, ele estando na igreja, que continue, ou ele não estando, você quer que ele volte para os braços do Senhor? Quantos de vocês querem? Então se coloque em pé. Quero fazer uma oração especial pela minha família e pela sua família. Entregar nossa vida nas mãos de Deus e deixar Deus fazer os milagres que nós precisamos. Amém? Obrigado, irmãos Iros, por esse momento aqui. Obrigado a você que está em casa. Deus também abençoe a sua família como abençoa a nossa aqui. E não perca a esperança. O nosso Deus é o Deus dos milagres. Amém? Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos deu a vida, o Senhor nos deu a nossa família, o Senhor nos deu os nossos filhos, os nossos netos, o Senhor também nos deu a igreja, o Senhor nos deu a escola, o Senhor nos deu a sociedade. E todos nós juntos, se nos colocarmos nas tuas mãos, nós podemos criar esses meninos para o reino dos céus. Então que isso aconteça. Senhor, se tem aqui algum pai, alguma mãe que sofre porque vê o filho distante do Senhor, por misericórdia, faz esse pai, essa mãe voltar para casa com a certeza e com a convicção de que o Senhor fará ainda a obra na vida desse menino ou dessa menina. Que nenhum pai aqui saia sem esperança, mas saia com a convicção e com a certeza que o Senhor é o Deus dos milagres. Aqueles nossos filhos que estão seguindo no caminho do Senhor, que eles sejam fiéis até o fim. Que eles possam, Senhor, um dia entrar pelos portais da Canaã celestial e nos darem a alegria da gente passar milhões e milhões e milhões e milhões de anos louvando o teu nome ao lado dos anjos. Aqueles que estão distantes, nós os entregamos nas tuas mãos também, para que o Senhor faça a obra e um dia os traga. Se a gente tiver o privilégio de ver, ótimo, se não, eles estão nas tuas mãos. Abençoa essa querida igreja que faz um ministério aqui tão incrível e maravilhoso, seja aqui, no momento do culto, seja aqui na escola, que ela possa continuar sendo operosa, que ela possa continuar sendo uma bênção aqui nessa cidade, para levar muitos homens e mulheres aos teus pés. Nos leva agora de volta para casa, nos dá a tua proteção, abençoa a nossa família e a nossa igreja, por Jesus nós te pedimos. Amém.